Relação familiar. Tema: interferência da ancestralidade no relacionamento do casal. Aqui nós vamos analisar a interferência, se existe, né? A gente não sabe, por parte da ancestralidade do esposo. Então, nós vamos escolher aqui um representante para ser a cliente. E um representante para ser o marido. Que a gente vê que a esposa, ela vai se afastando do marido, né? Existe aqui um movimento de afastamento. Ela fica segurando aí essa barriga como se o objetivo dela na relação tivesse sido procriar. E o marido fica ali perdido, ela se conecta a algum excluído do lado paterno. Ela adentra a ancestralidade paterna dela. Mas aqui a gente está tratando, esse é um movimento que a gente presencia, que vocês também estão vendo. Mas a nossa questão aqui não é com a ancestralidade dela. Agora nós vamos analisar a ancestralidade do marido. Porque de fato, assim, só pra gente falar um pouquinho mais, né? A cliente muito congelada. Quando a gente fala que a pessoa está congelada, significa que ela tem traumas. E assim, é como se ela não tivesse inteira nessa relação, porque ela tem trauma. Ela é tão congelada, ela é tão... Ela é tão congelada pelos assuntos do clã. A gente viu aqui relacionados ao clã da família paterna, né? Ela busca por alguém dessa família que já se foi. Que o relacionamento dela com o marido, ela vai empurrando ele. Só que ela tenta empurrar ele, mas o movimento que ela faz, em vez de empurrá-lo para frente, para a vida, vai empurrando ele para trás. A gente olha pra carinha dele aqui, ele é muito doidinho. Doidinho. Ele é uma pessoa, assim, bem desconectada da realidade, né? Muito... Como é que eu vou dizer? Talvez uma pessoa que faça uso de entorpecentes, ou pode ser drogas lícitas, ilícitas. Aqui, gente, vou chutar aqui. Eu chuto aqui entorpecente, porque eu acho que ele é muito doido, muito doidinho, assim. Pessoa muito... vive numa realidade ali própria dele. Olha a carinha dele. Isso dá pra ver aqui, ó. Ele vive aqui numa realidadezinha própria. Isso deixa a nossa cliente muito irritada. Como ela fica irritada. Ela tenta ir lá, chamar ele pra realidade. Acorda, menino! Mas o fato é que ali todos os dois também estão presos aqui no passado, né? Ninguém está seguindo aqui.
É um relacionamento que tem muita gente. Não é um relacionamento de um casal só. Tem gente demais nesse relacionamento. O que você está falando? É traição? Não, gente. São ancestrais, são situações do passado. Não são. Não é ex-relacionamento, não, gente. É situação mesmo da ancestralidade. Todos dois trazem questões da ancestralidade para esse relacionamento. É bem marcado o movimento dela, né? De olhar para a direção da ancestralidade paterna. E ele também fica preso aqui na esfera do pai. É como se ele tivesse uma dívida em relação ao pai, que ele não olha para frente. O movimento deles é sempre para trás. Ela tenta levá-lo para frente, mas ela, por sua vez, também está ilhada. Ilhados e pelados. Então vamos fazer, colocar agora a ancestralidade dele, né? Do marido. Deixa eu colocar aqui a ancestralidade dele. Deixa eu só fazer uma anotação aqui para não me perder. Quem é quem. E depois começa a andar no campo, a gente não sabe quem é quem. Relacionamento bem doidinho, ó. Ela correndo, ela vai pra vida, ela corre atrás e ele lá parado. Tá para vocês conseguirem observar aqui o movimento, ó. Ela sempre voltando para trás para levá-lo, né? Que aqui a gente está vendo vários momentos, tá? Do relacionamento do casal. Nesse momento ele está muito preso no passado dele, nas coisas da primeira infância. Ele tem, observa aqui a cabeça dele. Tem os neurônios aqui queimados, incendiados aqui, que é possivelmente aquilo que eu falei, né? A utilização de drogas possivelmente ilícitas. As pessoas falam assim, por que você não bota a pessoa pra falar? Porque imagina, a gente tá falando uma coisa muito grave, né, gente? Não dá pra identificar o cliente por conta disso. Porque é uma coisa muito grave. E ele para. A uma altura do campeonato, ele para e a cliente vai fazendo aqui uma dança, tentando, né? Despertar a atenção dele. Tadinha, o movimento dela é bem... Olha como ela vai, ela tenta, né? Vai empurrando ele pra vida. Mas ela mesma é presa nas questões dela lá. Chega um momento que ela também para.
que é ir para a vida, gente? Para a vida é tomar as próprias decisões com o mínimo possível de interferência das lealdades invisíveis. Todos nós temos lealdades invisíveis, tá? Isso não adianta, você sempre tem, todos nós temos, né? Mas quando a gente olha para isso racionalmente, a gente consegue se dar conta de que isso existe, senão a gente vai caminhando como autômato, né? A gente vai viver numa vida que não é a nossa, vai fazendo coisas que a gente não quer, sendo comandados pelo nosso subconsciente, que não é nem o nosso subconsciente, dos nossos traumas, dos nossos desejos, não, é o inconsciente familiar, né? São as forças que regem o sistema em que nós estamos inseridos. Então nós vamos colocar, para a gente não ficar aqui, já vimos aqui, né, que tá meio definido, né, ele paradinho, ela tentando comandar aqui o movimento. Vamos colocar aqui o pai do marido, aqui ó, pai do marido. A gente vê que existe uma total desconexão entre o filho e o pai, né? Inclusive o filho, que as aparências são trocadas. A gente vê um pai que tem uma cara de filho, né? E o filho que é o adulto da parada. E existe uma conexão imediata entre a esposa e o sogro. É como se ela tentasse levar esse pai de volta para o marido. Só que não, né? Porque não é o pai que tem que ir até o filho, é o filho que tem que ir até o pai. Aqui nós temos um movimento franco chamado amor interrompido. Esse filho não tem conexão nenhuma com esse pai. Eu fico pensando assim, será que ele foi uma pessoa que conheceu o pai? Que a sensação é que assim, os dois não conviveram. O cliente diz que sim, que era uma família tradicional, papai, mamãe, filhinhos, mas aqui no campo a gente vê é engraçado, né, que se a gente for olhar aqui, a base da cliente é a mesma base do sogro. Ambos muito congelados, muito cheios de trauma, muito cheios de luto no passado deles. Ele não tem a mínima condição de maturidade para ser pai. Você vê que ele tá aqui, ele é um menino. E o filho tem um amor interrompido, assim. O que é amor interrompido? É quando o filho, normalmente na primeira infância, né, ele quer ser cuidado pelo pai e o pai não estava lá para cuidar dele. Aqui a gente entende por quê, porque o pai também era uma criança. Talvez jovem, casou jovem não. Teve filho jovem? Não. Mas era imaturo. Não estava preparado para ser pai. Não desempenhou as funções de pai. Ou às vezes não é nem que ele não desempenhou, ele não foi o pai que o filho achava que ele deveria ser.
E aí a gente vê que existe quando é um filho que acha que o pai deve para ele. O pai não foi aquela figura paterna que ele gostaria, então ele se volta pro pai e fica voltado pro passado ali, teimando, né? E provavelmente é uma pessoa que por conta disso tem dívidas ou estagnação, que é o que eu acho, né? Pela posição dele ali, ele tem estagnação financeira, é uma pessoa que deve possivelmente estar estagnada na vida por causa dessa negação da figura paterna. Ela leva o pai até ele. Ó, os dois ficam ali. Ela leva o pai até ele, mas ele não vira pro pai. Não tem jeito. Marrento, marido. Maridão marrento. Ih, caramba, ó. Maridão tá marrento aqui. Engraçado, o papel da esposa nesse relacionamento é levar o pai até o marido. Só que ela não pode levar o pai até o marido, ela teria que levar o marido até o pai. É o contrário. Marido preso no sentimento de amor interrompido. O que é o amor interrompido? Por exemplo, o papel do nosso pai e da nossa mãe unicamente é nos dar a vida. Ai, mas eu sou filho de um pedófilo, eu apanhei muito. Enfim, o papel de um pai e de uma mãe é nos dar a vida. Pronto. E o filho tem que saber que é isso. E trabalhar isso em terapia. Todas essas questões, né, subjacentes, essas questões, elas, claro, gente, lógico, né, são questões que nos machucam, nos magoam, nos ferem e que a gente precisa trabalhar, sim, em terapia. Porém, existe uma cisão que deve ser feita entre a vida que nós recebemos dos nossos pais e todo o resto onde possivelmente, entre aspas, eles erraram, tá? Por quê? Porque a vida, ela não veio dos pais, ela vem dos nossos ancestrais. Então, se a gente associa o fluxo da vida aos nossos pais, ou melhor, aos erros que eles cometem, a gente cria um bloqueio no fluxo da vida. Exatamente isso que a gente chama de amor interrompido. Né? Então a gente vê aqui que o pai, ele vem também de traumas, né, gigantes. Então ele não estava disponível para atuar junto a esse filho, né? E ele pede socorro à nora. Eles são solidários. Vamos colocar agora a mãe do marido. Peraí, a mãe do marido. A mãe do marido. Eita! Quando a mãe do marido entra no campo,
O pai do marido fica muito agitado. A nora vira imediatamente as costas. O filho também não tem conexão com a mãe, ele tá ali obrigado, né? Como é que se diz? Ele tá ali obrigado por lei, não lei, por uma obrigação moral a cuidar da mãe, mas ele não tem conexão nenhuma com ela. Ele fica ali ao lado dela. Mas ele, interesse, assim, amoroso na mãe, assim, não tem não. A nora tenta tirar a mãe, a sogra do caminho, ó. Dá uns empurrões ali pra ver se sai. Ai, gente. Ai, ai. Ela fica irada, gente. A nora tá insuportável ali. Ó. Ai, gente, ela tudo amarrada ali. Ai, gente. Cansativo, né? Porque o marido tá longe, assim, ele tá de fato. O que acontece aqui, gente? Vamos lá. A sogra entrou, né? A mãe a sogra da cliente entrou. Ela já entra no campo e ela já cai, né? Então, possivelmente, a gente poderia dizer que ela tá em conexão com alguém que morreu, né? Com alguém que morreu, alguém que foi excluído. E o filho permanece ali ao lado dela, também olhando para alguém que já se foi. Possivelmente eles estão conectados com essa pessoa, um ancestral do passado que foi excluído. Sua cliente, de fato, ela não tem como saber, porque, segundo as informações que ela tem, o marido não gosta de falar sobre a família dele. A pessoa, quando ela vai falar, ele já fica logo irritado. Então, a gente não sabe se... Quer dizer, possivelmente nem ele sabe, né, que aconteceu alguma coisa, que tem acontecido aqui. Interessante é que o movimento da cliente, finalmente, ela se afastou. Agora ela voltou, porque ela era meio que disse assim, aqui sou pequena, porque... Ó, ela tenta, mas o sistema familiar aqui tá fechado. Ela tenta tirar o marido dali, ó. Mas ali tá bem intrincado. Então ele tá... O que a gente imagina, né? Aqui
Só nessa cena aqui, sem a gente colocar... Nós vamos colocar esse ancestral aí que está representado por eles. Mas assim, só de a gente olhar aqui a cena, a gente vê que o marido tá preso pelos pais, ó. Olha aí. Dá pra ver? Que ele não tá disponível. Ele, na verdade, ele não tá... Eu vou dizer que ele não tá disponível pra ninguém, tá? Ele tá preso aí entre a mãe e o pai, que eles não deixam espaço livre para ele se mover. O pai é menor do que ele, de tamanho, né? Então significa o quê? Significa que ele se sente maior do que o pai. Ele tem um certo desprezo pelo pai. Que a gente já viu que tem uma questão de amor interrompido aí, que o pai não foi para ele aquilo que ele achava que um pai deveria ser. E o pai vai se afastando, ó. E a sogra se interpondo entre os dois. O sogro faz até um movimento de... O sogro percebe, né, que tá se... que ele tá impedindo o filho de ir para a vida, chama o filho, tenta impulsionar o filho para frente. E a sogra fica ali, parada entre os dois. Vamos botar esse ancestral. Não tem nenhuma conexão entre o casal, né? A sogra tá ali no meio, se fingindo de morta. Ai, ela não deu. Eles não se conectam de jeito nenhum. O marido e a mulher estão afastados. Aí a mulher, o que ela faz? Ela tira um movimento de se afastar. Porque de vez em quando ela se afasta, tipo assim, ai gente, isso daí é pesado demais pra mim. Eu nem sou desse sistema familiar, é sim. Porque quando a gente casa, a gente recebe como herança o sistema familiar do nosso marido. Prestem atenção com quem vocês se casam, gente, porque é isso aí. Tem duas coisas aqui que eu gostaria de colocar aqui dentro do campo, que embora que não tenham nada a ver com o objetivo da constelação, tá? Mas primeiro é esse ancestral aqui. Porque ele é um ancestral que, olha, gente... O sogro, ele até se afasta, porque, tipo assim, eu não tenho nada com isso. Aí a esposa fica desesperada, mas assim, mais outro? Pelo amor de Deus.
cliente sabe quem é esse ancestral? Tem alguma ideia? Não. A cliente investiga, ela chega próxima do ancestral para investigá-lo, saber, tentar descobrir quem ele é. Isso aqui possivelmente a cliente também, ela tem alguma investigação terapêutica, esotérica, né? Nesse sentido. E ela vê que... ela tenta descobrir quem seria essa pessoa com quem o marido se identifica aqui. Na verdade, a sogra se identifica, né? A sogra, ela tem essa conexão com esse ancestral da parte dela. Você vê que eles têm uma conexão. Até o posicionamento, eles entraram no campo e já caíram. Eu vou dizer que essa pessoa aí é um tio bisavô que foi morto por questões de terra em Portugal, tá? É o que me vem aqui. Um tio bisavô morto por questões de terra, briga pelo domínio da terra em Portugal. A cliente também está dizendo aqui que o sogro, embora o biotipo seja bata com dele, mas ele não era loiro. Mas o que ele era totalmente diferente, o biotipo dele. Mas acontece que aqui a gente né, quando a gente analisa aqui no campo, a gente está vendo que eles fazem parte do mesmo contexto, tá? Por isso ele se apresentou louro aqui, que embora que isso não tenha nada a ver, tá? Que a gente aqui não tá aqui para pegar representante igual, mas isso é muito eloquente, o fato de ter sido escolhido aqui um representante louro para compor com o grupo aqui. Porque para quem acredita, eles vêm de conexões passadas. E o pai, aí a gente vai entrar numa seara que quem não acredita, não acredita, mas assim, o pai do marido, né, o sogro da cliente, ele tem uma conexão de vidas passadas com esse ancestral. Não é uma conexão... Sim, acaba se tornando também... Existe também uma conexão sistêmica na medida em que ele casa com a descendente desse homem, que foi assassinado por disputa de terras em Portugal. E esse homem foi um excluído dessa família. Era uma pessoa muito violenta. E ele também estava envolvido com o tráfico de escravos. Nesse momento me deu uma dor de cabeça assim, muito grande aqui na fronte, nos olhos. E olha, a cliente está me dizendo aqui uma coisa interessante, né? A cliente, ela é negra, né? Parda negra. E ela, segundo o que ela está me falando,
sogro também é descendente de africanos, embora uma linhagem muito pouco distante, né? No nosso sistema brasileiro de racismo, ele passava por branco. A família da sogra é uma família bastante racista, pelo que ela conta aqui, reacionária, racista, então. E aí vem a conexão de por que ela, olha, por que ela tá nesse sistema, né? Que a cliente está aqui representando nesse sistema. Aqui a gente tem um casamento de clã, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de casamento de clã, porque a gente tem e por isso que a gravidez era tão importante para esse casal, porque seria a coroação do casamento de clãs, porque o filho mestiço seria peraí, gente, o filho mestiço seria o filho da cliente com o esposo sendo mestiço, pelo fato da cliente ser mestiça, seria seria o fechamento com chave de ouro, né, dessa conexão aqui, dessas duas ancestralidades. O sogro também é mestiço, né? Mas ninguém fala nisso. Não se apresenta, não se tocam em questões de raça nessa família. Questões étnicas, né? Porque só existe uma raça, a raça humana, mas questões étnicas nessa família não são tocadas. Mas existe um racismo muito arraigado por parte da sogra, que casou com um mestiço, mas não admite que o marido era mestiço. Ai, gente, olha, é muito louco isso. Como o racismo estrutural aparece nas constelações, né? É louco demais, demais da conta. E o nosso marido, nosso não, que eu não casei com ele. O nosso marido, gente, ele olha para os que já se foram, né? E ele... Gente, deixa eu concatenar aqui as ideias. Espera aí, porque é tudo muito maluco aqui. O marido, ele frequentemente ele repete uma frase dizendo que ele é um escravo. Eu sou um escravo, eu sou um escravo, eu sou um escravo, eu sou um escravo. E aí a gente vê aqui, ó, os escravizados, né? Através dos quais a família dele fez fortuna, ele colado aqui junto com eles, ó. Então essa conexão dele peraí, deixa eu explicar. A conexão do marido, vamos lá, a conexão do esposo da cliente, né? Que ele fala, ele vive repetindo. Eu sou um escravo, eu sou um escravo, eu sou um escravo. Lógico, gente, pelo amor de Deus, não vem
Daqui a pouco o pessoal vem falar assim, você tem que entender que é o sistema capitalista. Aqui a gente não está falando de sistema político, tá? Vamos falar aqui de neoliberalismo, de que as pessoas não têm mais direito de se aposentar. Enfim, a gente está tratando aqui de uma outra situação, da questão sistêmica. Claro, a questão política, a questão social, ela vai moldar os períodos, né? Então, a gente vem... nós sempre fomos escravos, gente, né? Fomos escravos no Egito, fomos servos na Idade Média, fomos os trabalhadores sem descanso da Revolução Industrial, somos agora os PJinhas, os Uber, os entregadores de iFood, né, que não temos mais direito ao descanso. Ninguém está questionando isso, porque a gente está falando de uma outra coisa, né, que é a questão sistêmica que envolve isso. Então, quando a gente fala essa frase do marido que a cliente está me falando aí, que ele vive falando assim, eu sou um escravo, eu sou um escravo, eu sou um escravo, está relacionada aqui, ó. Essa ancestralidade dele que ganhou dinheiro com a escravidão. E hoje ele vem, né, ele está conectado com essa pessoa, com esse ancestral que foi tirado, tio, bisavô, pode ser, que foi morto numa disputa de terra e que auferiu lucros com a venda de seres humanos escravizados. Então, ele vem hoje, o marido da cliente, para resgatar isso daí. Ele vem com esse sentimento que ele traz de escravização. Claro, né? Ninguém gosta de ser escravo, ele traz isso como uma reclamação, mas a gente, aqui, sistemicamente, a gente está vendo de onde é que ele tira isso. Por que ele passa por isso, sistemicamente falando, tá? Não estamos aqui questionando o neoliberalismo, gente. Então, tudo isso está conectado aqui, ó. A gente tem o marido, a gente tem a sogra, se identificada com esse ancestral. A gente tem o marido que parado na vida, estagnado na vida, olhando por várias questões, né? Amor interrompido em relação ao pai. E essa identificação. Ele é como se fosse... A mãe segue o ancestral, ela repete ele, tá? E ele vem para fazer... tá me fugindo o nome, gente. Ele vem para fazer o resgate, né? Ele vem para representar... é como se ele fosse um cordeiro se imolando para libertar as pessoas... porque a fortuna da família deles, fortuna que não existe, tá, gente? Mas enfim, a família dele foi financiar, não existe fortuna, mas enfim, a família dele sobreviveu graças à escravização de outros. E ele vem hoje, com a situação financeira dele, tentar resgatar isso. Resgatar é a palavra. E o casamento dele, ele também passa por isso no casamento, ó. E tá relacionado também ao pai dele, que também era mestiço. Mas esses assuntos de raça, eles não eram tocados. O próprio pai negava o fato de ser preto também, de ter
Ele pra ele não era preto, tá, gente? Mas enfim, era um homem pardo que se passava por branco, mas que era negro de origem, né? E também tinha horror a isso. Nossa, tinha terror a isso. Mas aí ele tá aqui, ó. Aí ele vem representado através da Nora, que é uma moça preta, parda. Por isso a questão dos filhos seria tão importante nesse relacionamento, porque ela faria a conexão entre essas duas etnias, né? Os brancos e os pretos. Seria um resgate, né? Os filhos seriam um resgate nesse sentido. Olha que lindo, né? E aí a gente tem a sogra, ela nunca viveu plenamente. Ela é uma pessoa que ela não tem de fato o amor dos filhos, ela não teve conexão com o esposo, ó, o esposo está lá longe, ó. Ela não tem o amor da nora, ela viveu a vida sem conexão real com as pessoas. Que coisa, né? Ó. A negrada se afastou, hein? Porque é muito racismo, né? Assim, esse sistema familiar, né? A negrada tem medo de chegar perto, porque sabe que vai apanhar, sabe que vai ser escoteado aí. O povo é racista mesmo. Sai todo mundo correndo, ó. Eu acho legal que ela fica sacudindo as sogras. Sai daí, pô. Tá atrapalhando a minha vida, tu não tá vendo? Você tá atrapalhando a vida do seu filho, inclusive. Não é nem a minha. Que ela tá solta aqui. E aqui, aquilo que eu tinha falado antes, agora o campo está mostrando aí. Essa identificação de vidas passadas entre o sogro e esse ascendente da esposa dele. O sogro em vidas passadas, gente, morreu afogado. Eu tô sentindo um negócio aqui no nariz, assim. Sabe quando vocês já mergulharam que entrou água no nariz? Esse sogro morreu afogado em vidas passadas, gente. Trabalhando em navios para escravizar pessoas. Nossa, muito triste. Meu Deus do céu. Você vê que ele se vira de costas para a ancestralidade negra. Ele quer se conectar aqui com o pessoal lourinho.
Deu sorte, amiguinho. Tu tá no Brasil. Tivesse na África do Sul do apartheid, tu era preto. Tivesse nos Estados Unidos, seria considerado negro também. Deu sorte. Olha que coisa mais racista que eu falei, gente. Pelo amor de Deus. Corta isso. Deu sorte do ponto de vista dele, pelo amor de Deus. Deu sorte no sentido de que ele quer se identificar com o homem branco. Nossa, é um casamento de clãs, gente. Olha isso. A escravizada vai lá tomar satisfação com o cara, com o ancestral, né? Agora, pela primeira vez, o sogro olha para a ancestralidade negra dele. A Nora obriga ele a olhar, né? A existência da Nora obriga ele a olhar para a própria ancestralidade. Ela olha com muita raiva para esse agressor e o sogro, ele fica muito desesperado em saber que ele também participou de tudo isso. É uma coisa muito mal resolvida aqui nesse sistema, gente. E o filho, ele é a encarnação aqui dessa solução. Solução, antissolução, melhor dizendo, né? Ele é a encarnação dessa pessoa que fica perdida porque não quer ser identificado como algoz, mas na vida cotidiana ele tem atitudes que identificam como algoz, né? Misoginia, homofobia, violência. Ele traz essa violência no cotidiano dele, a violência desse antepassado aqui. Ele é uma pessoa violenta na maneira de falar, na maneira de se comportar. Embora que ele não seja violento de atos, né? Mas é violento de palavras, é violento de humilhar.
né? Nesse sentido, a cliente, ela é a vítima preferida dele, e aí ele traz essa questão ancestral, né? Ele traz esse racismo estrutural que perpassa essa família, onde o próprio pai, que era descendente de escravizados, se apresenta como um homem louro, né? Dá um bypass na sociedade. O bypass não, desculpa. Os americanos têm um termo disso, que é você se passar por branco sendo negro. E o pai, ele é tão, o racismo nele é tão forte, que ele entra para um clã racista, né, da esposa, e ele ainda tortura a própria filha, que é a pessoa que tem leves traços negroides, porque os meninos não têm, ele tem outros filhos, né, mas tem uma filha que tem traços assim, muito absurdamente discretos, negroides, e ele faz questão de torturá-la por causa disso. Ele tem atitudes racistas com a própria filha, como se ele mesmo não fosse preto. Gente, muito louco isso, né? A sogra é obrigada a olhar para os negros, porque dos próprios netos, os próprios netos dela são descendentes de negros. Que ela casou com negra, né, gente? Bom, mas ela nunca enxergou isso. Mas os filhos também casaram com pessoas que não são brancas. Como se alguém fosse, né? Alguém que nasce no Brasil é branco. Para colocar ela de frente para a África. A esposa vê aqui a oportunidade, né, de tirar o marido da estagnação, mas você observa aqui que a sogra tá prendendo ele, ela prende ele aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Olha como é que ela prende. A sogra prende as pessoas escravizadas pelos ancestrais dele também ajudam, né, a derrubar a sogra. E aí vão criando uma barreira que impede o marido de sair dali da estagnação dele, ó. Olha como esse homem tá preso aqui. A mãe, as vítimas dos ancestrais. Não sei se o ancestral também tá aprendendo. Não, o ancestral não tá aprendendo, não. Ele só tá... mas embora que ele esteja em lealdade invisível. Na verdade, não é nem com ele, é com as vítimas dele. Bom, vamos prosseguir aí, né? Já entrou até esse ancestral aí, que não estava na história. Nós vamos colocar agora a avó materna do marido.
A avó materna, ela tem aí uma cegueira, uma alienação. A esposa sempre fazendo o papel, né, de trazer essa ancestralidade do marido para a luz, de querer saber, de querer trazê-los, né, incluí-los. Para que ela olhe para essas questões, né, da ancestralidade dela, de escravização. Mas ela foge. Eu não quero olhar para nada disso. Isso não me pertence. Aí ela fala, eu prefiro ficar do lado dos pretos. Me esconde aqui que eu tô do seu lado. Eu não quero ter participação nenhuma nisso. Eu renego tudo que estiver envolvido com isso. E ela se auto-exclui, ó. Ela se... também meio que se aliena, né? Também não consegue ter uma vida plena em função dessas coisas que estão no passado e para as quais ela não deseja olhar. O que a gente percebe aqui nesse clã desse marido é que as pessoas não vivem plenamente. Elas vivem uma vida superficial e desconectada. Vamos colocar aqui, ó, o esposo, o avô materno do marido. A representante da África, né, do povo negro, ela abaixa a cabeça, ela chora. Aqui. E ela se pergunta como é que pode essa gente
nos fazer tão mal? Por quê? Porque nos querem mal. Porque se a gente nos quer tão mal, hein?